E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai ver o que vai ser o penúltimo conteúdo, tá, aqui de mecânica aplicada estática, que eu vou passar no canal. E é centro de gravidade e centroide, tá, o tópico. E depois o último conteúdo que a gente vai ver é como calcular momentos de inércia, tá, e também de áreas e corpos em si. Então vamos lá. O centro de gravidade, tá, ele é nada mais nada menos do que o local no nosso corpo, do nosso objeto, onde vai estar localizado o peso, onde a gente pode representar todo o peso do nosso objeto, que ele não deixa de ser distribuído, certo? A gente vai poder usar esse ponto para localizar, para concentrar todo esse peso e representar ele, quando a gente vai fazer algum exercício, tá? Aqui tem um ponto interessante, porque normalmente a gente talvez possa confundir o centro de gravidade com o centroide. Por quê? Porque o centro de gravidade, tá? Ele varia, depende muito da gravidade. Então, por exemplo, o centro de gravidade de um corpo aqui, onde a gente está na Terra, é um. Se a gente vai para outro planeta, é outro. Por quê? Porque muda a gravidade. Então, vai mudar o peso e vai mudar o centro de gravidade do nosso corpo. Então, é muito importante deixar isso bem claro, tá? Que o centro de gravidade ele tem a ver com peso, com a força-peso, com a gravidade, como o próprio nome diz. Então, ele não é uma característica da geometria do nossa figura, tá? É claro que normalmente, na grande maioria dos casos, quando a gente tem um peso que ele é constante, que por exemplo, se tem um corpo que ele tem uma distribuição de peso que ela é constante no sentido de que ela não vai variar conforme, por exemplo, se a gente tem uma barra, certo? Deixa eu fazer um desenho aqui para tentar explicar para vocês. Se a gente tem uma barra aqui, tá? Essa barra aqui ele é um corpo rígido, né? A gente pode tratar ele como corpo rígido. O que acontece com essa barra? Se ela fosse em 3D, por exemplo. Se ele tiver a distribuição de massa dele igual, a gente vai dizer que o centroide é no mesmo local do centro de gravidade, certo? Só que, por exemplo, se a densidade dela, se a distribuição de carga não fosse constante, fosse diferente, por exemplo, neste ponto até este ponto, o centro de gravidade vai mudar, porque daí, no caso, a nossa distribuição de peso vai ser diferente. Já o centroide daí não mudaria. Por quê? Porque o centroide, como a gente vai ver depois, ele é uma característica geométrica, tá? Então é isso. Então, como a gente calcula o centro de gravidade? Aplicando essas fórmulas aqui. Tá? Então a gente vai calcular, sendo um objeto em 3D, claro que a gente vai poder calcular em objetos 2D, enfim, né? Mas em objetos 3D a gente vai considerar então a integral, tá? Da posição x de cada pedacinho infinitesimal, como eu falei que a gente divide em cada pedacinho infinitesimal, multiplicado pelo dw, que seria o peso desse pedacinho infinitesimal, dividido pela integral de dw, que é o peso total, vamos dizer assim, né? Então, é esse cálculo que a gente faz, tá, para calcular o centro de gravidade, onde x tio, y tio e z tio é a posição do centro de gravidade de cada um dos infinitos pedacinhos, tá? E que, como eu falei, tá, funciona também da mesma forma para o conjunto de partículas. Então, não precisa necessariamente ser um corpo sólido. A gente pode ter, sei lá, por exemplo, aqui, tá? A gente poderia ter 3 bolinhas aqui e a gente quer calcular o centro de gravidade desse sistema. A gente poderia fazer isso usando essas mesmas fórmulas aqui, onde x' dessa aqui tem um, x' dessa é outro, e x' dessa é outro. A gente aplica a fórmula e calcula. Então, também pode funcionar para esses casos. Só que daí, ao invés de ser uma integral, seria um somatório, tá? A única coisa que muda na fórmula. A gente não vai ver esses casos aqui, então nem coloquei muito, tá? O que é o centro de massa? O centro de massa ele é análogo ao centro de gravidade. A única coisa que muda é que ao invés de a gente analisar o peso do nosso objeto, a gente analisa a massa. Então, divide o anterior por g, que é a gravidade. Então, é basicamente isso. Tá? A gente só considera a massa, não tem muito mistério. E agora o centroide, tá? Que é o que a gente vai calcular mais aqui, na verdade, que é o que vai ser mais importante para a gente. O centroide, como eu falei antes, tá? Ele é uma característica geométrica, uma propriedade geométrica do determinado corpo, de determinada área ou de determinada linha. Então, como está escrito aqui, a gente vai poder calcular o centroide de um corpo em 3D, de uma área ou de uma linha, tá? Então, isso tudo é relativo. Cada um tem sua forma especial que a gente vai ver agora aqui no próximo slide, tá? Mas então, só para deixar bem claro, o centroide é apenas uma característica geométrica, não tem nada a ver
propriamente com a física do nosso corpo, da nossa área, da nossa linha. Tá? Ele é simplesmente uma característica geométrica. E o centroide de um volume, a gente pode calcular usando essa fórmula aqui, que vai ser aquele mesmo x-til que eu comentei com vocês, y-til e z-til, que é a posição, tá, de um pedacinho infinitesimal da nossa área, ou do nosso corpo, ou da nossa linha, multiplicado daí pelo volume, né? Ah, não, claro, que se eu estou falando de um centroide de um volume, é só de um corpo, né? Obviamente, não vai ser de uma área, de uma linha, se eu estou falando de volume. Então, onde dV é o volume infinitesimal, e a integral de dV, que está embaixo ali, é o volume total do nosso corpo, né? Então, claro que eu vou fazer exemplos, então a gente vai ver isso na prática, tá? E daí o centroide de uma área, tá? Que é o que a gente mais usa, na verdade, tá? O que é mais útil para a gente, e o que a gente mais vai fazer exercício é o centroide de uma área, que a gente calcula, tá? Dessa forma análoga, só que em vez de dV, que é o volume, a gente vai calcular com dA, que é a área, né? E o centroide de uma linha também é análogo. Aqui faltou uma componente, né? Agora que eu fui me tocar disso, ó. Faltou a componente y da área, né? Então a gente tem também o y-til, que é a integral de o y barra, perdão, que é a integral do y-til dA dividido pela integral dA, tá? Faltou essa componente aqui, porque como a gente fala de uma área, também tem duas componentes, né? Tanto x barra como y barra. E a linha, a única coisa que vai mudar aqui é que em vez de ser a área, é o comprimento, né? Que a gente vai representar por dL, comprimento infinitesimal. E é isso, tá? Como a gente faz, então? A gente vai pegar, desenha o nosso... A gente vai ter a nossa figura, tá? Então a gente vai ter um gráfico, a gente vai ter a nossa figura. Isso aqui funciona tanto para a linha, quanto para corpo, quanto para a área, tá? Só que, como eu falei, a gente vai focar mais em calcular centroides de áreas, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter a nossa figura, a gente vai desenhar um retângulo infinitesimal e determinar suas dimensões. Então, a gente vai determinar as dimensões desse retângulo usando tamanhos infinitesimais, por exemplo, dx, dy, enfim. E daí a gente vai localizar o centroide desse retângulo pequenininho, que vai ser esse x-til, y-til e z-til, certo? A partir desse centroide, a gente vai aplicar as equações e encontrar, tá, o nosso centroide, tanto na posição x quanto na posição y-til. E se for um corpo, claro, também tem a componente z daí. E daí, observação, a orientação do retângulo infinitesimal pode ser feita da forma que facilitar a resolução das integrais. Então, eu vou explicar isso aqui agora na prática, tá? Se a gente tem, por exemplo, calcular o centroide deste triângulo, a gente poderia determinar esse retângulo pequenininho aqui, ó, infinitesimal, nessa posição, ou na vertical. A gente pode escolher isso. Isso vai da nossa escolha, o que for mais fácil da gente fazer a integral. Por quê? O que muda, tá? Porque a gente, se a gente pegar um retângulo deste tamanho aqui, o que a gente tem? A gente vai ter a altura dele é dy, ou seja, é a variação em y, que é um dy aqui, certo? Então a gente vai integrar de 0 a h, correto? Por quê? Porque eu estou variando no y. E qual que é o tamanho dele? É simplesmente x, certo? E qual que é a posição aqui agora do nosso x-til? Seria o x sobre 2. E o do nosso y-til é simplesmente y, certo? Então é isso que a gente tem que fazer agora na prática. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como é que a gente resolve esse problema aqui para concretizar tudo isso que eu falei agora, tá? Então com calma a gente vai ver no próximo vídeo como é que a gente resolve isso, que é na prática que a gente vai entender como faz isso mesmo, tá? Então espero que tenham entendido, que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, peço que por favor deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo. Valeu!